pessoal, vou dar início aqui ao debate Lex Latin, né? Meu nome é Luciano Teixeira, sou editor de Brasil, do site Lex Latin. Somos um site de Londres, focado em América Latina, em português e em espanhol, né? Nós temos conteúdos em português e espanhol. Para começar esse debate, eu vou apresentar a vocês o nosso CEO, nosso editor de gestão Lex Latin, Fernando Pelaespia. Fernando foi presidente aí da International Bar Association, né, que é a nossa, vamos dizer assim, a OAB do mundo, né, entre 2009 e 2010. Ele é nosso CEO, editor da coluna sobre o mundo jurídico Lex Latin. Fernando, por favor. Gracias. Bom dia. Bem-vindos a nosso debate Lex Latin sobre os desafios do mercado jurídico brasileiro, com a participação de renomados advogados, líderes de seus respectivos escritórios. Bem-vindos Juliana, Roberto, Paulo e Alfredo. É um prazer recebê-los. Cada de seus escritórios, independentemente de sua posição no mercado jurídico brasileiro, enfrenta uma série de desafios. Entre os principais está o empoderamento do cliente e transformação digital e atração e retenção de talentos. De cada deles deriva uma série de fatores que exigem que os escritórios e seus líderes revisem seu modelo de negócios, como o valor agregado na prestação de serviços ao cliente e a prestação de soluções basadas no conhecimento do negócio do cliente. Esses dois fatores exigem ir além da lei e aplicar novas práticas de fijação de honorários. É precisar inovar e desenvolver uma transformação digital com base em automatização e ferramentas tecnológicas que tornem os escritórios mais eficientes e lucrativos, em benefício de seus clientes e de si mesmos. Os desafios para reter e atrair talentos passam pela revisão de uma série de políticas. Luciano Teixeira, nosso editor, vai moderar este debate que, sem dúvida, será de grande interesse para todos os participantes e para mim em particular. Bem-vindos mais uma vez nossos palestrantes e participantes. Obrigado e bom debate. Graças. Obrigado, Fernando. Bem, sejam bem-vindos aí ao nosso primeiro debate Lex Latin de 2022. E esse ano, né, que já está acontecendo, a gente já está no mês de fevereiro, né, é de grandes desafios, especialmente no mercado jurídico. A pandemia não foi embora, como muitos esperavam, mas o momento de surpresa e receio ficou lá para trás, ficou lá em 2020, né, já que hoje as rotinas estão mais adaptadas ao chamado trabalho híbrido, né, o presencial e o teletrabalho agora são uma coisa só, com variações dependendo do local. As rotinas dos escritórios já estão estabelecidas, a produtividade dos profissionais do setor, de uma maneira geral, cresceu, e muitos dos escritórios, especialmente os grandes e médios, tiveram aí bons desempenhos no ano passado, apesar da crise. Quais são as lições aprendidas no mercado jurídico, na indústria legal, em 2021, em 2020, nesses quase 2 anos de pandemia, né? Entre as principais mudanças está a consolidação do uso da tecnologia, que é um dos temas que a gente vai debater daqui a pouco, né? Como a tecnologia que é facilitadora de diversos instrumentos legais e julgamentos e processos. E essas ferramentas diminuíram as distâncias, aceleraram o trâmite dos ritos processuais. Os grandes e médios escritórios aproveitaram a crise como oportunidade em setores que têm crescido aí por conta das novas questões. E nessa hora de crise e incertezas, né, segundo os próprios advogados que a gente conversa, os clientes estão indo atrás de quem já está consolidado no mercado ou tem expertise para resolver novas e velhas pendências e demandas, né? Algumas áreas, como contencioso, litígio, infraestrutura e muitas outras, devem se destacar ainda mais nos próximos meses do ano, motivadas pelas transformações estruturais nos mercados do Brasil e do mundo, né? E aí a gente tem a consolidação de novos modelos de atendimento, principalmente, como eu falei, o híbrido, né? Que foi algo que impactou os escritórios e os profissionais. Os clientes estão um pouco divididos ainda, né? Alguns querem continuar no atendimento online, outros acham mais adequado
o atendimento presencial. Me corrijam se eu estiver errado, né? E aí o que fazer? Né? Os escritórios da indústria jurídica precisam estar preparados para qualquer modalidade de atendimento que o cliente busca, né? Uma das mudanças mais significativas é as dos players do mercado, né? Mudou o tipo do cliente, do negócio, o advogado vai ter que se acostumar a isso. E a cada dia que passa, sócios e advogados vão precisar saber muito mais do negócio do cliente do que eles sabem hoje, né? O bom advogado do escritório que está se destacando é aquele que conhece muito, mas muito do negócio do cliente. Aí, para falar sobre essa e outras discussões, a gente está aqui com o Roberto Quiroga, que é sócio-diretor do escritório Matos Filho, Paulo Rocha, que é Managing Partner do Demarest Advogados, a Juliana Martinelli, que é CEO do Martinelli Advogados, e o Alfredo Zucca, que é diretor-presidente do ASBZ Advogados. Sejam muito bem-vindos. Eu queria começar com uma questão que é a seguinte, gente, para vocês, né? A gente sabe que mudou muito a relação do advogado e cliente, como eu falei nesses últimos tempos aí. Houve um empoderamento dos clientes, né? O que vocês estão fazendo? O que os escritórios estão fazendo nesse sentido, né? Quais são as soluções? Qual é o valor agregado, né? Que vocês estão oferecendo para o cliente? É mais conhecimento da indústria, né? Como é que está essa relação hoje com o cliente, de uma maneira geral? Quer que eu comece, Luciano? É melhor você direcionar. Acho melhor você direcionar as questões inicialmente. Então, já que você falou, Quiroga, começa com você, vai. Tá bom, bom dia a todos. Um prazer aí estar com os meus colegas aí discutindo temas aí tão importantes do mercado legal. E para nós do Matos Filho é um prazer também poder compartilhar com o Lex Latin esse conhecimento aí fundamental para o crescimento do nosso mercado. Acho que a primeira coisa que todo mundo concorda, Luciano, é que a pandemia ela foi uma grande surpresa para o mercado jurídico, não só doméstico brasileiro, mas como também para o mercado, eu diria, jurídico mundial. Se nós olhamos aí todos os dados, não só dos Estados Unidos, Europa, América Latina, houve um crescimento muito grande de serviços jurídicos, por incrível que pareça, em 2020, 2021 e comecinho de 2019 também, nós tivemos um incremento muito grande de serviços jurídicos. Eu diria que o mercado legal cresceu. Isso decorre de um fato muito, ao mesmo tempo, triste, mas real, que é o estado de instabilidade sanitária que se instalou no mundo e, ao mesmo tempo, um crescimento econômico que se verificou em vários lugares, em vários países, em vários continentes. Então, acho que a primeira lição que nós tivemos é que, infelizmente, esses momentos de instabilidade, eles, na verdade, exigem a figura do advogado, do assessor legal, auxiliando seu cliente justamente para evitar mais riscos do que a própria realidade pública, enfim, exige dele. Então, acho que isso foi eu diria, uma surpresa que nos pegou no bom sentido com um incremento muito grande de trabalhos que antes a gente não estava prevendo. Acho que o segundo grande desafio também, só para começar o debate, acho que todos passaram por isso, a Juliana, o Zucca e o Paulo também, foi uma necessidade muito grande de uma atenção com relação à retenção de talentos, né? Nós tivemos uma corrida muito grande dos escritórios buscando talentos para quê? Para justamente suprir esse incremento de serviços jurídicos que nós vimos nos últimos 2, 3 anos, e isso provou uma concorrência muito grande, onde, na verdade, hoje o talento quer coisas diferentes daquele projeto tradicional de um escritório, né? Ou seja, o jovem quer mais qualidade de vida, o jovem quer mais oportunidade de conhecimento, o jovem quer mais diálogo, mais feedback, né? E isso claramente mostrou que a gente tem que se posicionar de forma diferente. E só para animar o debate, acho que o terceiro ponto foi o que você já comentou, que todos nós também vimos,
que é a importância da tecnologia, né? A tecnologia foi a nossa ferramenta de trabalho. Quando eu imagino o meu escritório com 1.500 pessoas há 2 anos trabalhando remoto, eu jamais poderia pensar isso, né? E acho que todos nós também fomos surpreendidos, em parte, por essa transformação. Então, eu diria, basicamente, para começar o debate, esses 3 pontos, né? A instabilidade que se instalou no mundo provocou um aumento de crescimento de serviços jurídicos importantes, o que fez com que a gente tivesse que se reinventar. A segunda questão foi justamente essa retenção de talentos, que também se tornou muito aguerrida, muito importante. E, por fim, a questão da tecnologia, que veio para ficar. Então, colocando aí rapidamente esse início, Luciano, seriam os 3 pontos que eu teria que ressaltar. Juliana, o que você acha? Você que falou também no começo. Tu colocou muito bem. A pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Eu acho que não teve ninguém no mundo inteiro que tivesse preparado para o que veio, né? E essa questão do cliente, ela é muito relevante, né? Nós temos no escritório uma frase que é Sua Majestade o cliente. Nós usamos ela muito, até como um reforço cultural. E nessa pandemia, de fato, as empresas todas tiveram uma necessidade muito grande de apoio jurídico, né? A gente até falava com o nosso pessoal que, em certa parte, o advogado é como médico para a empresa, né? Na hora da dificuldade, ele tem que estar junto e dar todo o suporte que ela precisa. E foram questionamentos e necessidades das mais diversas naturezas, né? Trabalhista, inclusive, né? Esse modelo de trabalho remoto, híbrido, foi para todo mundo, né? Surgiu, nossa, uma série de demandas. E isso que o Roberto colocou é muito verdade. Quando você olha o que antes da pandemia, quando se falava em colocar um time todo de home office, né? Nossos times são 900. Era impensável, né? Não, vai ter que ser aos poucos, né? Alguns podem, alguns não podem. E do dia para a noite teve que mandar todo mundo para casa. Mas a gente gosta de olhar o copo meio cheio, né? Qual é o lado bom disso que aconteceu? E sempre tem, né? A aceleração da transformação digital foi algo brutal, de cima a baixo, em todos os lugares, né? Então, esse foi um efeito importante da pandemia, né? As tais das soft skills, né? Adaptabilidade, flexibilidade, quem não tinha teve que recrutar e se mostrou mais necessário do que nunca, né? Só que vem o outro lado da moeda, né? Ok, a tecnologia avançou e como é que estão as pessoas? E essa foi uma preocupação muito forte, creio que não só no meu escritório, acho que todos os escritórios, com o bem-estar das pessoas, né? Com a felicidade das pessoas. Se por um lado a gente conseguiu fazer muito com as frentes tecnológicas, com o vídeo, conectou de forma que a gente não conectava antes, isso teve o seu preço, né? A gente percebeu mais do que nunca a importância de olhar para a saúde emocional das pessoas, né? Esse afastamento, ele cobrou um preço muito forte sob esse ponto de vista, né? Então, burnout, várias questões que sempre foram preocupantes, elas escalaram muito, né, na pandemia. E essa questão dos talentos, ela é muito relevante, e não é só uma questão de perda de talentos para mercado jurídico. As pessoas, elas começaram a se questionar o porquê que elas estão fazendo, né? Qual é o propósito delas? E será que o propósito delas alinha com o propósito do lugar onde elas estão? Então, acho que isso foi uma chamada de atenção para todas as instituições, para que tenham muito claro o seu propósito e lancem esse olhar para as pessoas, sabe? Eu acho que essa foi uma chamada de atenção forte desse cenário de pandemia, de como as pessoas precisam estar no centro e como nós precisamos o tempo todo lançar esse olhar para elas, né? Se fala muito em direito 5.0, né? Advocacia 5.0. Isso não é uma retórica, isso é uma realidade. A gente precisa buscar, sim, o avanço tecnológico, e esse foi uma grande vantagem desse tempo que a gente viveu, mas com as pessoas no centro, né? Voltado para o bem-estar, para a felicidade das pessoas, né? Eu acho que esse é um ponto forte de preocupação que todos nós temos que ter com as nossas pessoas. Paulo, muito se falava que inclusive antes da pandemia, que é preciso conhecer muito, muito bem o negócio do cliente. Assim, a pandemia acelerou esse processo, assim, mudou
esse conhecimento do advogado em relação ao negócio do cliente? Assim, apareceram outras questões novas aí para lidar com o cliente? Como é que você vê essa questão? Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Olha, eu acho que talvez o direito substantivo não tenha mudado tanto quanto a forma com que a prática do direito tem sido exercida. Todo mundo sabe, todo mundo está experienciando isso aqui, a forma como a gente se relaciona com nossos colegas, com o cliente, com o próprio escritório, como uma instituição, isso tudo mudou, né? Os 2 últimos anos a gente vem fazendo aqui debates e trocas de figurinhas, né? Sobre os assuntos, e eu acho que mais do que a questão de você precisar conhecer o negócio do cliente, aquela área de expertise, ela continua sendo uma crescente, mas porque o cliente cada vez mais procura a especialização. Mas eu não vejo tanto isso como um reflexo de pandemia. Eu acho que na pandemia o reflexo foi muito mais sobre a forma como você exerce essa prática, né? Então, todos aqui já falamos aqui bastante sobre o assunto, o trabalho remoto, você está distante dos seus colegas, está distante do próprio cliente, né? Então, eu vejo que, além dos pontos que já foram mencionados muito bem aqui, tanto pelo Quiroga quanto pela Juliana, tem uma questão, eu acho, que é a forma com que os escritórios tiveram que se adaptar muito rapidamente e de uma forma que não é uma coisa de longo prazo, porque você não sabe quando você volta, né? Eu estava me lembrando aqui com o pessoal do escritório, o ano passado, em julho, nós declaramos que a gente não ia voltar até 2021. Né? 2020, desculpe. Declaramos que a gente não ia voltar até 2021. E que foi assim um troço, falando, bom, já botamos ali uma decisão por 6 meses. Por quê? Porque a sensação que se tem é que as pessoas ficam muito ansiosas, ou estavam muito ansiosas, né, no início da pandemia, e a crescer aquela ansiedade, a indecisão de se volta, não volta, se eu compro uma cadeira em casa, se eu pinto o meu quarto para virar um escritório, eram questões muito delicadas e, como a Juliana bem colocou, era mais uma questão de pressão para as pessoas que a gente queria tirar. E eu acho que isso continua até hoje. A gente está aqui 2 anos depois, acho que de uma forma muito mais tranquila agora, né? As vacinas vieram, todos já vacinados, etc., ainda com restrições. Todos aqui, eu acho que eu estou vendo, talvez com exceção da Juliana Zucco, acho que eu e o Quiroga estamos ainda em home office. Eu sei porque a gente trocou figurinha aí umas semanas sobre o assunto, né, Quiroga? Mas, quer dizer, as pessoas ainda não voltaram, né? Então, continuamos aqui num esquema assim, e eu acho que o cliente também ainda não voltou, como uma regra geral. Você tem reuniões presenciais, reuniões necessárias, mas eu acho que a experiência como um todo, e depois vocês podem me corrigir, é que o cliente também não voltou ainda. Então, a experiência veio, de uma certa forma, para ficar. E acho que nós temos todos que, como escritórios, colocar nossas cabeças para pensar sobre como fazer para usar o que tem de bom do trabalho remoto com o que tem de bom de você também poder estar um pouco no escritório, que vai ser o híbrido, que eu imagino que todos vão adotar. Então, respondendo, eu não vejo tanto uma diferença sobre o direito em si, mas sim da forma como nós estamos praticando. E esse eu acho que vai continuar a ser um grande desafio por algum tempo. Bacana, Paulo. Alfredo, a gente estava numa discussão antes aqui do debate, né, antes de entrar no ar, sobre 2 modelos lá, né, do cliente aí desenvolvendo suas atividades, o VUCA versus o BUNI, né? VUCA, volátil, incerto, complexo, ambíguo, BUNI, fragilidade, ansiedade, não linearidade, incompreensibilidade. Me corrija se eu estiver errado aqui nas minhas definições. Como é que você vê esse debate do VUCA versus o BUNI aí nesses ambientes, de uma maneira geral? Bom dia, Luciano, Juliana, Quiroga, Paulo e a todos que estão participando, como ouvintes. Eu acho muito interessante a gente conseguir fazer um link sobre tudo que a gente conversou até esse momento com essa questão que você traz. Não existe hoje uma certeza, né? O que existe são caminhos
são indícios de perspectivas que se colocam a cada dia em razão daquilo que a pandemia nos trouxe. A pandemia nos traz para o mundo Bunny de uma forma muito presente, quando a gente fala de ansiedade, quando a gente fala de fragilidade, como a Juliana colocou, quando a gente fala do nível de comprometimento agressivo do ponto de vista psicológico que houve sobre as pessoas. Então, a pandemia nos trouxe para o mundo Bunny. Eu acredito, como a gente conversou, que a gente hoje vive um momento de transição do VUCA para o Bunny, porque a volatilidade, a incerteza ainda persiste e estão aqui, mas sem dúvida alguma que essa questão da ansiedade, essa questão da não linearidade, da incompreensibilidade, ela está presente a cada dia em razão desse novo. E a hora que a gente fala do novo, é indissociável falar da inovação e de tudo aquilo que isso nos trouxe no modelo. Se, por um lado, concordo com o Paulo que não houve mudança na parte de conteúdo jurídico, as matérias continuam a mesma, por outro, há uma mudança considerável no que diz respeito à forma como as pessoas se relacionam, sejam internamente, sejam cliente-escritório. E aí, dentro daquele seu primeiro ponto, o entendimento do negócio, ele é imprescindível um alinhamento. Eu não acho que o cliente esteja acima do escritório, nem que o escritório esteja acima do cliente. É preciso que haja o que a gente chama aqui dentro do ASBZ de amizade corporativa. Esse trabalho ele precisa ser desenvolvido como se todos estivessem efetivamente um ao lado do outro. E nesse tópico específico, a questão do trabalho remoto, ela traz uma dificuldade e, ao mesmo tempo, traz uma necessidade de você superar essa dificuldade, que não há desenvolvimento à distância. É muito mais difícil você fazer com que as pessoas consigam se desenvolver, com que um relacionamento esquente, com que o relacionamento torne-se mais próximo à distância. E tem pessoas que não funcionam à distância, outras funcionam muito bem. E a hora que a gente fala de como basear, como delimitar quando volta ou quando não volta, a gente discutiu isso muito lá no final de 2020, e chegamos a uma conclusão em setembro, outubro. Assim que começou a pandemia, a gente implementou um projeto aqui no escritório que a gente chamou de Oxigena. Todas as quartas-feiras, das 9 da manhã às 11 da manhã, a gente reunia todos os profissionais do escritório, sem exceção. Todos podiam participar. Era franqueado para que todos participassem, sem exceção. Não só do jurídico, como do corpo administrativo, enfim. Até terceiros prestadores que estão com a gente há muito tempo participaram desse programa. Esse programa, ele tinha nós sócios aqui da diretoria do escritório coordenando, juntamente com um PhD em teoria do caos, que é um consultor nosso, junto com um psicólogo / gestor de recursos humanos, também que é um consultor nosso, e durante mais de um ano, todas as quartas-feiras, a gente conversou muito com as pessoas, estando extremamente preocupados com esse ponto que a Juliana traz, que era a questão mental. Como que estava a cabeça das pessoas. E isso foi preponderante para a gente poder decidir o momento de voltar e como voltar. Não foi o escritório, não foi a diretoria que decidiu quando reabrir o escritório e como reabrir. Foram todos os participantes do SBZ que contribuíram nessa tomada de decisão. A gente trouxe algo que a gente apelidou de termômetro e a gente perguntava como que a pessoa estava naquela semana. A resposta era anônima, tá? Como que a pessoa estava naquela semana, se ela estava pior, se ela estava precisando de ajuda, se ela estava precisando voltar para o escritório. E quando a gente reabre o escritório, a gente reabre da seguinte forma: quem precisa muito voltar para o escritório? Aí as pessoas se inscreveram, eram em torno de 70 pessoas, 80 pessoas. A gente ia, a princípio, limitado a 50, mas a gente, obviamente, quando 80 pessoas pedem para voltar, a gente abre para essas 80 pessoas. Essa foi a primeira onda de abertura. Depois de um mês e meio, a gente abriu a segunda onda, a terceira onda. Aí veio a segunda onda do Covid, a gente fechou novamente. Por um período menor, fez o mesmo processo de reabertura, e assim a gente continua até hoje. Ou seja, vem para o escritório, quem precisa vir para o escritório, quem se sente à vontade para vir para o escritório.
E em determinados momentos, quando a gente tem a pandemia mais branda, aí a gente faz alguns movimentos para chamar as pessoas para o escritório. Porque o relacionamento interpessoal ele é tudo para o desenvolvimento do profissional. Não há desenvolvimento à distância, isso cientificamente está comprovado. Ele é extremamente lento. Se a gente precisa ser criativo, inovador na busca por soluções diferentes, essas soluções não vão vir se cada um de nós continuarmos dentro das nossas casas. Efetivamente, é muito mais limitado e difícil que isso aconteça. Então, a gente instituiu essa forma, a gente fala que é um sistema híbrido sustentável, vem quem quer, quando quiser. Não tem dia para vir. A pessoa vem aqui quando ela quiser e como quiser. E isso tem funcionado muito, 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 muito. Nos obrigou, obviamente, que as nossas ferramentas de gestão, que a nossa cultura de gestão, ela fosse ainda mais empregada no dia a dia, ou seja, a liderança cada vez mais próxima dos seus mentorados, um relacionamento ali de dia a dia imprescindível para que isso funcione de uma forma produtiva, efetiva e que traga resultados e efetivamente trouxe esses resultados. O escritório teve os seus 2 melhores anos da história. Nós somos novos, fizemos 11 anos agora e, coincidentemente, os 2 anos de pandemia foram os 2 melhores anos da história do escritório, sob todos os pontos de vista. E aí, para não me alongar muito na palavra, eu queria pegar uma expressão que o Quiroga trouxe lá no começo sobre a questão de retenção de profissionais. Te abandonou isso, Quiroga. Relutava um pouco em abandonar isso, mas há 2 anos a gente abandonou. Se a gente continuar em termos de gestão de pessoas, pensando em retenção, a gente vai perder. A gente precisa preparar para liberar os nossos talentos. Eu liberei 4 grandes talentos durante a pandemia. Os 4 voltaram, espontaneamente. E o processo tem que ser esse. A gente tem que preparar a todos para que eles possam voar. Com essa nova juventude, com os novos profissionais que vêm dentro desse mundo urbano, se a gente pensar em políticas de retenção, a gente já erra de premissa de partida, porque ninguém mais quer ser retido em lugar nenhum, a não ser de acordo com as suas próprias convicções e vontades. Então, a gente precisa fazer com que essas convicções e vontades aconteçam. Se eles quiserem experimentar algo diferente, que vão experimentar. E se quiserem voltar, que voltem. Se não voltarem, também está tudo bem. E a gente precisa cada vez mais saber lidar com esse tipo de situação. Há 5 anos, quando a gente implementou a gestão com base em valores e soft skills, tendo a teoria da felicidade como pano de fundo e meta principal, no começo a gente encontrou uma série de dificuldades, inclusive de nós, diretores, para entender tudo aquilo que a gente vinha fazendo. Mas a pandemia acelerou e fez com que a gente entendesse como todos esses movimentos contribuíram de forma efetiva para que tudo aquilo que a gente havia plantado tivesse sido semeado e que a gente já pudesse ter colhido esses frutos agora. Então, são considerações assim muito interessantes, porque elas se enquadram perfeitamente dentro dessa questão de mundo urbano. A gente vem agora com a implementação de teoria U e método ágil, que são modos de pensar ainda mais complexos, né? Teoria U desenvolvida pelo MIT e método ágil muito empregado em gestão de pessoas, dosando aos poucos, né? Mas com uma jornada da consciência que a gente começou no ano passado, olhando muito para o autoconhecimento das pessoas, para o desenvolvimento individual das pessoas, enfim, uma série de... Está tudo muito conectado. Zucca, vamos para a próxima pergunta aí, que eu queria saber de vocês o seguinte, né? A gente está... Um assunto importante é a transformação digital, né? Como é que está o plano de transformação digital de vocês? Ele já foi feito? Não foi? Que porcentagem dos processos aí, procedimentos das firmas estão sendo automatizados? 5%, 10%? 20%, né? Que porcentagem vocês investem para inovação e desenvolvimento tecnológico? Vou começar com o Paulo aí, já que vocês estão... Paulo, como é que está essa situação aí no Demarest? Olha, Luciano, no Demarest a gente sempre aplicou pesadamente tecnologia, tá? Isso não tem que ver só com a pandemia, isso desde sempre. Nós somos o primeiro escritório da América Latina a implantar a ferramenta SAP, por exemplo,
e isso continua com todos os sistemas de knowledge management, de CRM, etc. E nos últimos anos, eu acho que a tendência do mercado tem sido realmente você tentar automatizar mais e mais tudo aquilo que pode ser automatizado, de forma a você ficar mais eficiente na prestação do serviço jurídico, né? Porque você tem, por um lado, a demanda do cliente continua igual, você tem muitas vezes uma pressão do cliente por uma redução de honorário, só que você tem o seu overhead, seu custo fixo permanente, se não maior. Então, o aluguel aumenta, a folha aumenta, tudo aumenta, e você, então, só sobra você ser mais eficiente. E a gente enxerga a tecnologia, obviamente, como uma maneira de você ser mais eficiente nessa prestação de serviço. Então, eu acho que nós temos sido super bem-sucedidos nessa questão de automação daquilo que pode ser automatizado. Ainda estou curioso para ver algum sistema realmente 100% AI que funcione. A gente esbarra em temas como você não tem alguma coisa tropicalizada, ou você só tem coisas que ainda... AI, você fala inteligência artificial, né? Isso, exatamente, tá. Desculpe, inteligência artificial. Que esse, então, eu acho que vai ser realmente, esse é um lugar que nós queremos chegar ainda, para realmente você ter um sistema que pense por si próprio, mas essa ainda acho que é um pouco, para a nossa realidade, um pouco distante. Mas em tudo o mais que diz respeito a essa questão da eficiência dos processos, essa está super em dia, super em voga. E uma coisa interessante para notar, por exemplo, é que você tem, agora ligando com a pandemia, um pouco de shift, de alteração na balança do tipo de profissionais de back-office que você tem mais e menos, né? Então, com a pandemia, acho que todos passamos a depender menos de profissionais de serviço secretarial, de serviços que atendiam ao nosso pessoal quando estavam maciçamente presentes no escritório, etc. E você passa a ter mais demanda para um profissional que se dedique a fazer pricing, que se dedique a fazer business development, que se dedique a dar suporte para essas novas tecnologias que estão chegando, que são coisas que no escritório de advocacia, talvez há 10, 15 anos, não fosse realmente uma questão na cabeça das pessoas, mas que hoje é super presente. Então, essa é uma outra curiosidade, eu enxergo como resultado do que a pandemia trouxe. Mas 100% focado, sim, na tecnologia como um enabler, como uma ferramenta que possibilita o escritório ser mais eficiente na entrega do serviço para os clientes. Certo, Paulo. Gente, lembrando que vocês podem fazer perguntas, eu vou pedir, algumas perguntas já estão chegando aqui, a gente colocou perguntas antecipadas nos dias que antecederam o debate. Vou pedir para vocês fazerem as perguntas e para quem vocês querem fazer a pergunta. Tá? Algumas a gente vai perguntando aqui ao longo do debate, e outras vamos deixar mais para o final. Juliana, como é que está essa situação aí no Martinelli? Essa questão da inovação tecnológica. Luciano, aqui no Martinelli a gente investiu forte, já vinha numa escalada de investimento e a pandemia só confirmou essa necessidade, né? Então, tanto a gente investiu para ter a eficiência, mas olhando para as pessoas também. A verdade é que as pessoas não querem mais cumprir com certas funções e querem trabalhar com ferramentas cada vez melhores, né? A gente sentia essa necessidade não só de investir em tecnologia, mas investir em pessoas que conversem bem com esse ambiente tecnológico. E ter um time interno de TI que entenda a necessidade do nosso time e a necessidade do nosso cliente. Isso passa tanto por ferramentas desenvolvidas internamente, quanto por entender o que o mercado tem a oferecer, né? Então, essa é uma frente importante de investimento que vai continuar sendo forte aqui no Martinelli Advogados. E um ponto que eu queria colocar, Luciano, deixa eu fazer uma contribuição no tema que a gente estava discutindo. A gente estava falando sobre a questão dos clientes terem ou não terem voltado e as pessoas estarem ou não estarem em casa. E eu percebo um olhar bastante de São Paulo capital, né? E a verdade é que a gente tem um Brasil gigante, né? E várias realidades dentro do mesmo país. E aqui eu percebo que no Martinelli Advogados eu estou numa posição que eu consigo dar uma contribuição de um olhar um pouco diferente para vocês, porque a gente está em São Paulo capital, e também em Campinas e Ribeirão, mas a gente acaba tendo uma expansão geográfica maior, né? Então, a gente está em Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas, Rio. E essa questão que o Alfredo colocou
o Paulo também colocou, né, de mandar todo mundo para casa, de que o cliente não voltou ainda, é muito interessante como isso se comporta diferente no Brasil. Então, os nossos sócios de todas as unidades, olha, está alguém falando que é de Goiânia, vem reportado como o cliente e as pessoas se comportam de forma diferente em cada região que estão e até em ramos que estão, o cliente do agro, o cliente industrial, como essa diversidade é importante e como aumenta o desafio de lançar esse olhar personalizado. Então, enquanto em algumas capitais, por exemplo, de fato, o escritório teve que ficar muito tempo fechado e o cliente não veio, e não vem ainda no escritório, né? Tudo é por vídeo, em outras regiões, não. O cliente quer ser visitado, o cliente quer vir no escritório com máscara, com todos os cuidados, mas ele quer essa proximidade. E mesmo as pessoas, conforme elas estão, elas se comportam de forma diferente. Então, tinha pessoas falando, por favor, eu não quero vir para o escritório, eu quero ficar em home office. E pessoas dizendo, não me deixa ficar em casa, eu preciso estar no escritório. Para minha saúde mental, eu preciso estar no escritório. Eu tenho condições de trabalho melhor. E olha que a gente, assim, disponibilizou cadeira para eles levarem para casa. Assim, tudo que a gente pôde fazer para eles estarem bem em casa, a gente fez. E ainda assim, tinha lugares que eu falava, gente, mas aí está indo muita gente. Não, eles pedem, pelo amor de Deus, para vir, porque eles querem estar no escritório. Eles se sentem bem no escritório. Então, eu até tinha levantado a mãozinha quando o Zucca estava falando que eu não podia deixar de colocar como no Brasil a gente tem realidades muito diferentes e a gente tem que equilibrar essas diversas realidades. Não tem um size fits all, tem que olhar a realidade de cada região e olhar a necessidade das pessoas individualmente. Nós temos um time de psicólogas, 7 psicólogas. Isso que o Alfredo colocou, né? Eu acho que essa proximidade com as pessoas é essencial. E esse monitoramento de como elas estão e qual é a necessidade delas tem que ser feito o tempo todo. Quiroga, que porcentagem o Matos investe para inovação e desenvolvimento tecnológico? Você tem esse levantamento aí para revelar aí para o mercado, revelar para a gente? Assim? Então, na verdade, a gente tem um grupo específico, né, de tecnologia, complementando o que o Paulo e a Juliana colocaram. Hoje, tecnologia, se você perguntar nos Estados Unidos, na Europa, entre os maiores escritórios do mundo, é a prioridade número 1, né? Não só a tecnologia como forma de você viabilizar coisas para o seu cliente ou ajudar o seu cliente no trabalho jurídico, que enfim, a inteligência artificial, ferramentas de tecnologia, etc., mas também a tecnologia como, enfim, como matéria, né, para ser tratada dentro do escritório. Eu não tenho assim um dado para te dar especificamente de investimento, mas ele é alto, né? Obviamente que são alguns milhões de reais que a gente investe. Mas dá assim 10%, 20%? Você tem... É difícil de dizer, porque não sei te dizer mesmo, não é nem querer o número, não me vem à cabeça agora, especificamente, né? Mas, por exemplo, nós seguimos até o Demarest. Hoje, o Matos Filho, seguindo o exemplo do Demarest, também criamos. Hoje nós temos o SAP, implantamos o SAP, que eles foram pioneiros, e a gente hoje também implantou o modelo do SAP, enfim, todos os outros modelos, né? Mas hoje o investimento em tecnologia é um número bastante relevante. Agora, o que é tecnologia, né? Isso que é importante a gente falar hoje especificamente. Tecnologia diz respeito, basicamente, à estrutura de hardwares e softwares que a gente tem nos escritórios, né? Mas ainda não apareceu, e acho que isso que o Paulo falou, nenhum grande programa que tenha solucionado o mundo. Então, assim, na área jurídica, né? A gente não encontra, pelo menos no Brasil, um software que você falou o seguinte, revolucionou toda a advocacia. No nosso caso, especificamente, no Matos Filho, acho que é o mesmo exemplo de outros escritórios, nós também, a tecnologia, como nós não fazemos advocacia de massa, eu acho que a inteligência artificial ela teve muita peculiaridade e ela teve uma grande aderência com relação a essa advocacia de massa, né? No caso, nós não fazemos isso, então eu diria que para escritórios como os nossos, nós ainda não encontramos esse grande, né, elemento que muda a vida de todo mundo. Não é um ceticismo com relação à tecnologia, só realmente é uma realidade em termos de Brasil.
Agora, a tecnologia, sem dúvida, é o principal tema nisso. E o Matos Filho, que a gente desenvolveu, na verdade, foi um grupo de trabalho que vem trabalhando, vem tratando sobre inovação e criatividade, né, na parte tecnológica. Para isso, nós contratamos alguns consultores, inclusive que trabalham com alguns escritórios estrangeiros, para nos ajudar nesse direcionamento do tema tecnológico interno, né? Agora, quando a gente fala de tecnologia, Luciano, isso que eu quero te dizer, assim, o investimento em si, hoje, é um investimento tradicional, né? Não existe uma grande ferramenta que venha revolucionar, por enquanto, os grandes escritórios. O Paulo Rocha levantou a mão aí. Paulo, você quer colocar alguma questão aí? Eu queria só fazer um pequeno adendo aqui, Luciano, e pegando carona no que a Juliana super bem pontuou, que a gente aqui está falando para uma gama de localizações do Brasil e de tamanhos de escritório que isso aqui é enorme. Então, eu me lembrei há um tempo atrás de uma outra troca de figurinhas no painel, em que a gente estava dizendo para as pessoas que, quando se trata da tecnologia também, as pessoas, de repente, podem olhar os grandes escritórios e falar, não, mas eu não tenho dinheiro para fazer tudo isso aqui que é feito e tal. E eu queria lembrar que a tecnologia, às vezes, não é só você comprar o software milionário, você aplicar aquelas coisas que custam muito dinheiro. A tecnologia, ela vem também um pouco no processo, na forma como você faz as coisas, na prestação do seu serviço. E uma coisa super simples aqui, que eu vou dar um exemplo, é o seguinte: você vai fazer uma precificação do seu serviço para o cliente. E você tem que ter o olho na margem do seu serviço, porque senão isso aqui acaba, você se perde no final do dia, todo o trabalho que você fez não rendeu aquilo que você queria. Você pode partir de um Excel simples, por exemplo, para você ter ali uma metodologia de precificação, de acompanhamento do que a gente chama do engagement, né, do acompanhamento do caso, por exemplo, que não te custa nada. Todo mundo tem o Excel no escritório, mas é questão de você aplicar um pouco de processo, procedimento. Isso, para mim, também faz parte de tecnologia. Não é só o software milionário que o Quiroga estava falando ali, não é só isso. As pessoas têm que, sim, eu acho, olhar um pouco isso aqui como uma forma, um pouco de processo, como você aplica as ferramentas baratas que você já tem, muitas vezes, no teu dia a dia. E isso faz também com que o escritório avance muito. São coisas simples, de baixo custo e que tem uma tecnologia embarcada ali também, eu acho. Eu vou começar, estão chegando aqui muitas perguntas, eu vou começar aqui com algumas aqui. A Rafaela Campelo está perguntando para o Alfredo Zucca, assim, você utiliza alguma tecnologia para facilitar o checklist e confecção dos relatórios na due diligence lá do escritório? Zucca? Quem fez a pergunta, Luciano? Desculpa. Foi a Rafaela, deixa eu confirmar aqui, a Rafaela Campelo. Rafaela, bom dia. A gente tem as ferramentas padrão, eu acho, nesse aspecto, falta ainda muito a se desenvolver. Os sistemas que a gente vem recebendo e tendo acesso, eles ainda deixam a desejar, na minha opinião. Concordo com o Quiroga quando ele traz que não houve uma grande inovação. Tem uma dificuldade enorme porque em fazer conexões, inclusive, de sistemas de acompanhamento processual com sistemas financeiros, com sistemas de RH. Não há um produto no mercado que faça a junção de tudo isso e que traga de uma forma efetiva e segura uma tecnologia que facilite a gestão e que possa fazer com que vários experimentos e várias inovações que existam possam ser utilizadas. A gente vem desenvolvendo 2 produtos em parcerias com empresas de tecnologia, objetivando principalmente o tratamento de dados, e o tratamento de dados não só do escritório, mas o tratamento de dados com base em objetivos e buscas que a gente entende que vão ser muito importantes para esse novo momento. Dados é basicamente tudo dentro dessa concepção de inovação que a gente tem hoje. A forma como a gente organiza e trata esses dados vai ser muito importante. Mas para essa pergunta específica, a gente tem os mesmos mecanismos que são ofertados aí
3, 4 empresas que oferecem esses sistemas no mercado, a gente adota um deles aqui, mas efetivamente, na minha opinião, deixa a desejar no que diz respeito à inovação, a trazer algo novo, a trazer algo que efetivamente faça a diferença. Existem um ou outro, mas aí a hora que eles não conectam. O plug deles com o sistema que a gente tem, por vezes, barra e trava e as coisas não acontecem. Então, na minha concepção, eu acho que a gente está muito atrasado nisso ainda, muito atrasado e presos, porque como o nosso mercado ele ainda é pequeno e tem algumas especificidades, eu não vejo nas principais empresas do setor vontade em investir no setor jurídico no Brasil. Algo vai precisar ser feito aí para que a gente tenha uma disrupção, porque hoje, comparativamente com aquilo que a gente enxerga em outras indústrias, a gente está bem atrasado. Gente, vou falar de um assunto aí falando sobre compensação, né? Modelos de honorários de escritórios, né? O que mudou durante a pandemia, né? É preciso fazer hoje uma revisão, né? A gente sabe que a imensa maioria dos clientes querem que seus assessores aí encontrem formas alternativas para valorizar, cobrar por serviços, né? Não mais aquela, né, chamada tarifa por hora, né? Entender as necessidades, as circunstâncias. Como é que vocês estão hoje? Vocês estão planejando mudar esse modelo, né? Como é que está a situação? Vou começar agora, então, pela Juliana. Assim. Como é que está essa situação, Juliana, no Martinelli? Olha, isso depende muito do tipo de trabalho, né? Acho que não tem uma forma única de precificar. De fato, há um diálogo aberto e constante com o cliente, né? Conforme o valor que você agrega, você consegue trabalhar formatos diferentes. Então, tem trabalhos que você ainda vai trabalhar uma precificação por horas, tem trabalhos que não tem mais espaço para isso. Tem trabalhos que você consegue trabalhar um êxito. Depende muito do que você agrega de valor para o cliente e como o cliente enxerga o teu diferencial, né? Mas a verdade é que esse é um tema que está sempre em pauta e em constante discussão com os clientes. Zucca, como é que está essa situação aí com vocês? Eu tenho uma visão muito crítica com relação à questão de honorários no mundo jurídico. A concorrência levou à comoditização e aí um prejuízo no modelo de precificação que faz com que o serviço jurídico seja cada vez menos valorizado no que diz respeito à sua importância na concretização e desenvolvimento de um negócio. Qual a forma da gente conseguir quebrar essa barreira e trazer a valoração do serviço jurídico, valoração essa que a gente via de uma forma muito intensa e muito forte até meados da década de 90. É ter uma abordagem diferente, é mostrar o valor que o advogado, o valor que o escritório pode agregar no negócio do cliente, na obtenção de resultado efetivo para aquele negócio do cliente e fazer com que uma parte desse valor seja efetivamente valorada. Se a gente continuar na metodologia do homem-hora ou do preço fixo, ou, vocês me desculpem até a franqueza, né? Eu não sei quem criou o sistema de cobrança de honorários com base hora com cap, porque hora com cap efetivamente é só um lado que perde, não é ganha-ganha. Eu não consigo conceber um modelo de precificação que não seja ganha-ganha, onde as duas partes não possam ganhar. Com hora com cap, só uma parte vai perder. Esse modelo, para mim, é de uma imbecilidade terrível e, com o perdão da palavra, a gente pratica aqui no escritório, porque tem clientes que exigem esse modelo, mas não faz sentido nenhum do ponto de vista negocial, do ponto de vista de uma melhor precificação. Então, eu acho que o grande desafio que o mercado jurídico tem é como tirar os nossos honorários, a precificação do trabalho jurídico da comoditização, porque virou commodity, e commodity não vai levar a gente para lugar nenhum. Quiroga levantou a mão aí, depois abaixou a mão. Você ia falar alguma coisa? Não era só para me manifestar a respeito disso, né? Acho que precificação hoje ela está muito ligada também ao estilo de trabalho que o escritório quer fazer. Então, por exemplo, se você quiser fazer hoje commodity
e fazer rocket science, né, como a gente fala, o trabalho de maior valor agregado, é meio difícil, né? Você não consegue fazer um rocket science se você fazer uma commodity. Então, acho que tem muito ligado também à estratégia do escritório, né? E a gente sabe que estratégia, basicamente, é você decidir o que você não vai fazer, né? E não o que você vai fazer, mas é decidir justamente o que você não vai fazer. E acho que isso é o ponto principal em termos de precificação, né? Hoje, se você se propõe a fazer um trabalho jurídico de excelência, rocket science, com valor agregado, etc., você tem que ter uma política de precificação muito clara para não ter uma adulteração do sistema, né? Porque, como disse o Alfredo, nesse sentido, as pessoas começam a praticar qualquer tipo de preço que prejudica totalmente o mercado. Então, no Matos Filho, por exemplo, a nossa política de precificação é muito clara. Ela tem que ter uma margem que gera resultado para o escritório e realmente não entrar em disputas onde você coloca o preço para baixo. Isso é difícil, cada dia vai ficando mais difícil, não é fácil. É fácil falar, difícil fazer, né? Mas é a política que a gente adota. Apesar de nós não sermos tão descrentes assim em termos da hora trabalhada. É claro que no mundo, especialmente, pelo menos no caso do Matos Filho, a hora ainda é a regra, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é aquela hora com todas as variantes que a gente sabe, né? Hora com cap, como disse o Alfredo, né? O êxito, ou a hora estimada, né? Enfim, eu diria que ela ainda persiste, mas cada vez mais o cliente está buscando uma flexibilização em termos de política de precificação. Isso tem sido trabalhado bastante, a gente vem trabalhando bastante nesse sentido. Agora, o mais importante é você não cair na tentação de querer reduzir seus honorários para atingir o seu objetivo do cliente e não respeitar margens de produtividade, de rentabilidade. Acho que isso que é o principal que a gente, pelo menos no Matos Filho, vê. E, como eu disse, saber aquilo que a gente não quer fazer. Olha, eu não quero fazer isso, portanto, se eu não fizer isso, eu não vou entrar numa disputa de honorário de commodity, né? É uma opção, é difícil, não é fácil, cada vez mais conflito, né, nesse sentido, mas é o certo a ser feito e é o correto em termos de estratégia de pricing. Paulo, políticas rígidas, como é que fica essa? É preciso flexibilizar? Como é que fica a situação aí dos sócios, né, que trazem mais contribuições, né, aqueles que estão fazendo aportes especiais aí para o desenvolvimento da firma, internamente, externamente? Como é que você vê essas questões? Eu acho que, se eu entendi bem, você está atrelando um pouco com o compensation agora, com a remuneração do sócio. Sim. Eu acho que os escritórios têm que ter um sistema claro, meritocrático, ele tem que ser realmente abraçado pela firma como um todo, né? Esse é o sistema que eu acho que funciona. Mais e mais você tem, eu acho, o sentimento de que os talentos têm que ser reconhecidos. Você não pode mais só ter a gente brinca, um sistema geriátrico. Você ficou mais velho, você ganha mais porque você é mais velho. Não é por aí. Eu acho que você continua demonstrando a capacidade de contribuição e, por isso, você é reconhecido. Mas eu enxergo também a necessidade de um alinhamento de estratégia sobre o que você quer que os sócios façam. Nada adianta você ter sócios querendo fazer de tudo um pouco, correndo para todos os lados, se aquilo não estiver alinhado com a estratégia do escritório, que também tem que ser transparente, pública. O escritório tem que entender para onde que se tem que remar, porque todos têm capacidade de remar, só que se for cada um para um lado, o barco não anda. Então, eu acho, e eu estou de acordo com o que o Quiroga acabou de falar aqui, eu acho que é muito importante ter muito claro para todos qual é o setor, qual é o nicho da tua atuação e estar preparado para atuar de uma forma que você tenha que, eventualmente, abrir mão de certas coisas, dizer não para cliente. Então, você tem cliente que fala, não, eu quero fazer isso aqui, mas eu quero pagar tanto. Então, não vai ser comigo. Né? Você tem que também se colocar um pouco, se posicionar adequadamente no mercado para que o cliente te reconheça. Se você começa a jogar preço lá embaixo, é muito difícil depois você
recuperar. E é uma tentação, né? Muitas vezes você tem um cliente que fala, não, se você faz isso aqui agora, depois, de repente, você vai ganhar trabalhos mais sofisticados também, não sei o quê. É uma tentação, mas se você quiser realmente permanecer no teu nicho de mercado, no teu patamar e poder ser reconhecido como tal, você precisa ter a capacidade de dizer não também. Não é fácil. Gente, a gente está com muito um público também, com muitos estudantes, profissionais que estão ingressando aí no mercado, né? E eu acho que é uma questão também interessante para novos e profissionais que já estão estabelecidos aí, né? A pandemia mudou muita coisa em relação a quais são as novas especialidades, habilidades que o advogado deve ter, né? Para além da competência jurídica, para além do entendimento das leis, assim. Quiroga, o que você acha? Assim, mudou muita coisa nesse aspecto? Principalmente, sei que muitos de vocês são professores e tal. Queria que você dissesse aí para os novos e para os velhos profissionais, aí, os novos profissionais estabelecidos, vamos dizer assim, no mercado. Quais são essas habilidades aí necessárias hoje em dia e para o futuro, de agora para o futuro? Então, tenho uma opinião assim de que não mudaram essas habilidades. A grande diferença qual é, na verdade, Luciano? Todos nós nos preocupamos muito com as chamadas competências técnicas, né? Se você perceber, nós estamos querendo saber que faculdade você fez, quantas línguas você fala, você fez mestrado, fez doutorado, você sabe Excel, você sabe PPT, enfim, a gente é muito preocupado com as habilidades técnicas, as chamadas competências técnicas. E eu falo isso há muitos anos para os nossos advogados, para os nossos sócios, de que, na verdade, além das técnicas, sem dúvida, elas são fundamentais, o que a gente tem que trabalhar são as competências comportamentais, né? Eu sempre digo, há um ditado em RH, né? Muitos de vocês conhecem esse ditado, que diz o seguinte, que as empresas contratam as pessoas pelas competências técnicas, mas mandam embora pelas competências comportamentais, né? Então, eu acho que o grande segredo hoje de qualquer profissional é um pressuposto das competências técnicas, é óbvio, né? Mas que ele trabalhe muito as suas competências comportamentais, né? E elas não mudam, né? Elas são iguais. O que pode mudar é o objeto da nossa análise, né? O nosso conhecimento. Mas ser uma pessoa criativa, ser uma pessoa inovadora, uma pessoa que sabe influenciar as pessoas, uma pessoa que sabe trabalhar num grupo de trabalho, uma pessoa que tenha visão de negócios, né? Uma pessoa que saiba, obviamente, lidar com o detalhe, uma pessoa que saiba lidar com o estresse, uma pessoa que saiba ouvir. Ou seja, eu sempre brinco, né? No final do ano a gente faz aqueles metas do final do ano. Não vou engordar, não vou engordar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se todo mundo lá no dia 31 fizesse pelo menos 2 ou 3 metas comportamentais para o ano subsequente, nós seríamos muito melhores. Então, para mim, o grande segredo é esse equilíbrio entre competências técnicas e competências comportamentais. E não esquecer das comportamentais. Eu daria uma ênfase muito grande nas comportamentais. Juliana. Eu concordo com a visão do Roberto. Eu acho que a técnica é o básico, né? Eu acho que isso vai continuar sendo sempre necessário, mas a pandemia, eu entendo que intensificou esse olhar para o comportamental, e principalmente para o profissional que está qualificado não só para lidar com os novos tempos, que tem adaptabilidade, que tem flexibilidade, que tem um olhar para a inovação, para a mudança, mas principalmente que tem um olhar para as pessoas. Isso é uma coisa que intensificou. Nós sempre tivemos esse cuidado aqui no Martinelli. Além da análise técnica, é feito sempre um assessment para entender o indivíduo, como ele é, e o fit dele na equipe, e se ele tem habilidades de liderança desenvolvíveis e de trabalho em equipe. Nós não temos nenhum interesse em ter um profissional que seja um expoente técnico e que destrua pessoas no meio do caminho, sabe? Então, para nós, pelo menos no Martinelli, isso é algo que ganhou muita ênfase. Além do conhecimento técnico, nós queremos pessoas que lidem bem com pessoas e que sejam inspiradoras e que somem no desenvolvimento e na qualidade como um todo de bem-estar do nosso time e dos clientes que são atendidos por eles. Como é que vocês veem aí
essas mudanças aí, enfim, de uma maneira geral, Alfredo, o mercado tem discutido muito a questão da diversidade, enfim. Existem aí várias iniciativas dos escritórios, do CESA, por exemplo, o Incluir Direito. Como é que você vê a importância hoje de você valorizar novos profissionais aí em relação a essas questões de diversidade, pesar mais o escritório em relação à diversidade que é a população brasileira, por exemplo? Como é que você vê essa questão? É fundamental, Luciano. Eu acho que a pandemia não trouxe um novo cenário, mas ela possibilitou com que houvesse uma abertura da visão, da forma como as pessoas enxergam essas questões que dizem respeito sobre as habilidades comportamentais. Em 2019, eu participei de um evento na Cidade do Futuro, que teve aqui na Expo Imigrantes, Expo Imigrante, isso, em São Paulo, cujo tema era as habilidades do futuro são sensíveis. Exatamente esse é o ponto, né? De como que a gente consegue evoluir e desenvolver esse lado comportamental das pessoas. A pandemia foi um tapa na cara, mostrando o quanto que isso é presente no nosso dia a dia, na nossa vida, por mais que a gente tivesse uma dificuldade de enxergar, na maioria das empresas, dos escritórios, isso anteriormente a 2020. E a diversidade e a inclusão é nada mais do que o respeito e a possibilidade de você trazer para o nosso ambiente pessoas diferentes, pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades. Um grande desafio é equilibrar a meritocracia, porque somos todos diferentes, então se a gente for só meritocrático, a gente não vai ser diverso nem inclusivo. Como fazer isso? Como quebrar parte da meritocracia para viabilizar a inclusão. E mais do que isso, por mais que eu queira ser diverso, por mais que eu queira incluir, há uma dificuldade da gente encontrar essas pessoas hoje. Então, a gente tem que participar efetivamente desse processo de formação e desenvolvimento. Então, conectar a parte social do escritório, a gente tem aqui o que a gente chama um projeto que é o ASBZ Social, com o ASBZ Diversidade, porque eles estão umbilicalmente vinculados um ao outro. Então, buscar esses profissionais no mercado é um processo difícil, que se a gente não fizer algo diferente, a gente não vai achar e vai ter dificuldade de fazer com que efetivamente haja a diversidade e a inclusão no nosso dia a dia. A gente vem trabalhando muito nisso. Está longe, mas bem longe ainda de ter um modelo, de encontrar um equilíbrio ideal. Então, a gente começou muito com a questão da mulher, com a questão do LGBTQI+, agora a questão dos pretos e dos socialmente menos favorecidos. A gente começa esse trabalho, enfim, é um trabalho que eu falo que ele é de longuíssimo prazo, constante e presente no dia a dia e fundamental. Se a gente fala de práticas ESG, se a gente fala de busca da felicidade, isso precisa ser para todos. E, efetivamente, só movimentando e saindo do nosso status quo, quebrando hábitos, a gente vai conseguir atingir esses resultados. Bem, pessoal, a gente está quase no fim do debate. Eu vou começar aqui a fazer algumas perguntas. Primeiro para o Paulo. Paulo, a gente tem uma pergunta aqui do Ayrton Bombardelli Riela. Como trabalhar a integração da equipe? Como fazer um time com pessoas novas e antigas trabalharem bem com unidade técnica e à distância? Pô, essa acho que é a pergunta do milhão, né? Do milhão, né? Eu sempre brinco, a nossa indústria, com muita frequência, é uma das poucas que você tem que fazer com que pessoas de 3 ou 4 gerações trabalhem juntas. Se você pensar bem, você pode ter um sócio mais antigo, advogados do meio e tal, com realmente uma variação de idade enorme. Então, pré-pandemia, 100% presencial, muitas vezes já era um desafio você fazer com que equipes se formem, trabalhem bem, sejam bem geridas.
Na pandemia, você tem um componente adicional, que é essa distância. Nós estamos aqui falando através dessa telinha aqui, quando a gente podia estar muito bem numa sala, no auditório, conversando de uma forma mais direta, mais íntima. Você não enxerga a expressão corporal das pessoas, muitas vezes. Então, a comunicação, ela sofre. E eu acho que hoje tem que se dar muita atenção, hoje que eu falo desde que a gente começou a pandemia, trabalho remoto, tem que dar muita atenção para todo mundo, porque você tem pessoas que às vezes ficam esquecidas. As pessoas que chegam ao escritório, essas pessoas não conhecem o escritório, não conhecem as outras pessoas. Então, você tem muita gente que fala, não, eu estou bem dessa forma de trabalho. Ele está bem porque ele conhece os clientes, ele conhece as pessoas, ele conhece a forma que o escritório trabalha, ele está bem inserido. Só que uma pessoa nova, recém-chegada, ela não conhece nada. Então, durante a pandemia, foi uma preocupação muito grande no Demarest, a gente ter realmente atenção com essas pessoas que você, muitas vezes, você acha que está tudo bem e não está. Você tem pessoas que moram sozinhas, que são de outras cidades, que estão em São Paulo, e você precisa olhar essas pessoas também com muita atenção. A gente tem casos de você, né, um advogado, poxa, mas tal pessoa não responde, tal pessoa não fala, eu estou pedindo ajuda e ela não fala nada, de repente ela teve uma morte na família. Você não está nem sabendo e está cobrando aquela pessoa. Então, para você fazer com que a equipe funcione, eu acho que você tem que estabelecer um meio de comunicação que seja o mais eficiente possível. E isso pode ser através de videochamadas diárias, X vezes por semana. Você tem que fazer ligações não só para a equipe, mas para pessoas de forma individual. As pessoas têm que sentir uma liberdade de ligar para você também, porque não é só você, não é one way, não é só uma mão única para lá. Você precisa fazer com que o cara também sinta à vontade. São pequenas coisas no final do dia. Todos são pessoas. Então, se colocar um pouco no lugar das pessoas da equipe, sentir um pouco as ansiedades, as agruras, especialmente com pandemia, e tentar achar mecanismos para minimizar essa coisa. Inclusive, não só de trabalho, achar coisas informais que você faria no happy hour, que você faria num ambiente mais descontraído, e tentar reproduzir tanto quanto possível também no ambiente virtual. Então, a gente, ao longo da pandemia, teve banda de música formada pelo escritório, você teve charadas para descobrir quem eram as pessoas, enfim, cada um vai achar o mecanismo, mas acho que é importante você não perder de vista cada pessoa da sua equipe. Quiroga, uma pergunta, eu vou te direcionar a pergunta da Andréa Gomes. Assim, parabéns a todos pelo debate. O mercado jurídico tem se mostrado extremamente competitivo ao longo dos últimos anos e bastante desnivelado. Isso remete à questão de preço que está sendo discutida. Esse movimento deve se intensificar. Como é que vocês, na condição de gestores, veem a prática do marketing nessa realidade de mercado, em meio ao volume, nem sempre de qualidade, na exposição dos escritórios, né? Acho que ela está se referindo aí ao novo provimento da OAB, né, do ano passado. A gente até fez um debate sobre isso. Como é que você vê essa questão, Quiroga? Então, eu acho fundamental a questão de branding, né, de marca. E aqui, não falando um pouquinho de OAB, já vou falar de OAB, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Sem dúvida nenhuma, os escritórios, se não for o escritório, ou advogado como pessoa física, ele precisa desenvolver o seu branding, a sua marca, a sua reputação, vamos dizer um termo talvez menos mercantil, né? Reputação, né? Se a gente traduzir isso para marketing, para como for, para branding, isso é fundamental. Todos os escritórios precisam trabalhar isso. E o Matos Filho vem trabalhando isso fortemente nos últimos 10 anos, né? Então, o que eu quero dizer? Não estamos falando necessariamente de publicidade. Só contando aqui rapidamente, quando a gente mudou do nosso azul marinho e a gente foi para o laranja, eu me lembro que eu entrei na reunião lá do meu comitê executivo com a cor, eu quase fui expulso inicialmente de lá, né? Porque como assim laranja, de azul marinho para laranja? E hoje virou a nossa marca, né? A nossa identidade, né? Eu brinco, quando você vê um laranja lá, um envelope laranja, você vai falar ou é do Itaú, é da Gol, é do Matos Filho. Então, assim, pronto, você está lá o laranja, né? Você pegou. Então, quando eu digo marketing, eu digo reputação, é isso, né?
E eu sei que todos os escritórios que estão aqui fizeram a mesma coisa. Então, assim, trabalhar muito na sua reputação, na sua marca, no seu branding, na sua marca, é fundamental. Outra coisa é publicidade, que é a questão do provimento, né? E aí sim nós temos regras a seguir perante a nossa OAB, né? Então, eu não vou fazer uma propaganda no meio do Jornal Nacional, né? Mas existem escritórios agora, por exemplo, que fizeram página inteira em jornais. Até que ponto isso é possível ou não? Acho que é uma questão de reputação. Às vezes, alguns podem entender isso como um exagero, outros podem entender não, como alguma coisa arrojada, criativa, inovadora, né? Uma pessoa que faz alguma coisa diferente, né? Vai depender muito de como o seu público te vê, né? Portanto, eu digo isso no Matos Filho hoje. Nós somos 50% marca, branding, reputação, 50% o quê? Serviço de excelência, né? Essas duas coisas juntos fazem os escritórios serem o que eles são. Demarest é assim, né? Martinelli é assim, o do Zucca é assim, ou seja, a gente acaba fortalecendo e criando a nossa reputação. Então, tem que se trabalhar o quê? Reputação, que não necessariamente é publicidade ou propaganda, são duas coisas separadas. Meu conselho, trabalhe muito na sua marca, na sua reputação, né? De como você é culturalmente, como as pessoas te veem, porque isso vai te ajudar muito em quê? Na tua captação, na tua prestação de serviços e no teu crescimento, né? Então, isso é fundamental para que a sociedade se instale e realmente ela consiga sobreviver nesse mercado extremamente competitivo que a gente vive. Vou dirigir a pergunta agora para a Juliana Martinelli. A pergunta deixa eu chegar aqui, é do Ricardo Mastro Páscoa. Né? Na opinião de vocês, durante a pandemia e sem a possibilidade de se propor reuniões presenciais, houve alguma mudança relevante com relação à captação de novos clientes? O ambiente virtual foi satisfatório? Ganhos e perdas. Teve as duas coisas, né? Por um lado, o ambiente virtual ele nos propiciou uma economia de tempo e de recursos fantástica, né? Você tinha que considerar deslocamento, considerar uma série de fatores na hora de atender um cliente, de fazer uma reunião. Então, o vídeo ele acabou otimizando muito isso. Mas nem todo cliente reage bem a isso, né? As pessoas são diferentes. Então, tem muita gente que ainda prefere o olho no olho, e principalmente quando temas são sensíveis, quando não há um relacionamento ainda bem formado. Então, a gente percebe que para clientes que já têm um relacionamento, já têm um atendimento, já têm uma confiança estabelecida com o escritório, a vídeo funciona bem. Você consegue dar seguimento a assuntos que já estão em andamento. Agora, aquele que ainda não é um cliente fiel, que ainda não tem um relacionamento bem formado, ou que está conhecendo o escritório agora, a vídeo é bem complicada em muitos casos. Assim. É um avanço, é algo que nós não tínhamos e passamos a ter, mas eu não tenho a menor dúvida que, em muitos casos, o presencial ainda faz muita diferença. E, como eu estava comentando, né, nas capitais, a gente faz muito menos reunião presencial. Mas fora das capitais, a gente ainda tem feito muita reunião presencial, com máscara, com todos os cuidados, mas a gente vai ao gosto do cliente, né? Então, temos navegado em ambas as áreas. Última pergunta aqui para o Zucca, para o Alfredo Zucca. A Rafaela Campelo pergunta assim, com os efeitos das mudanças climáticas, só para lembrar vocês, a gente vai, as perguntas que a gente não fez, a gente vai enviar para as pessoas, né? E depois a gente faz uma matéria falando dessas questões aí, citando as pessoas, tá? Com os efeitos das mudanças climáticas pressionando ações efetivas do mercado, como o escritório está se adaptando para lidar com este tema, seja nas suas próprias atividades na advocacia, bem como para prestar serviços aos seus clientes? A gente já tem, eu até respondi isso no QR para ela, a gente já tem empregado aqui no escritório um modelo de gestão com foco no ESG. Esse ano a gente fez o application e a gente espera ser reconhecido, ser certificado dentro das empresas B, certificação B. E dentro das práticas, a gente tem muito pouca regra no escritório, né? A gente acredita que nesse mundo do experimento,
da consciência de hoje, a imposição de regras ela dificulta muito a conquista dos objetivos. Mas a sustentabilidade, ela é efetivamente algo que nasce com a gente, né? Então, o querer estar junto, o querer fazer com que as coisas aconteçam para um mundo melhor, gravado nesse vidro aqui de trás, que é a sala nossa aqui do escritório, tem uma frase que fala: protagonistas de um futuro diferente. Isso é o que nos move desde o dia 1 de criação do escritório, essa vontade de fazer com que as coisas aconteçam de uma forma melhor, não só para o escritório, mas para o mundo. E sem dúvida nenhuma que políticas de sustentabilidade em todos os quesitos, a gente falou agora há pouco de diversidade, de questões sociais, passando pelas questões ambientais, a gente tem alguns fatores aqui, que São Paulo nos possibilita aqui em razão da nossa localização, então a gente tem práticas aqui, a gente ocupa um prédio hoje aqui na Faria Lima, que é um certificado em termos ambientais, ecológicos, enfim, tem estação de carro elétrico, estação de bike elétrica, uma série de pessoas aqui do escritório que vêm trabalhar, vinham de patinete, depois compraram seus patinetes ou de bike elétrica, enfim. Então, todas essas questões que fazem com que efetivamente a gente possa contribuir de alguma forma para o mundo mais sustentável. E nesse aspecto, a pandemia, eu acho que ela veio, com a tecnologia, ela veio trazer um ganho efetivo. A gente perdia muito tempo e de uma forma não sustentável, fazia deslocamentos para fazer reuniões curtas que não fazem nenhum sentido. Eu pegar um avião em São Paulo para ir ao Rio de Janeiro, fazer uma reunião de 1 hora e voltar. Isso não faz nenhum sentido. E eu acho que com a vinda da tecnologia, a pandemia nos ensinou que é possível a gente ter determinados tipos de reunião no modo virtual e que isso acaba ajudando também com um pouquinho da sustentabilidade, menos emissão de carbono, enfim, práticas que estão diretamente relacionadas com isso. Tá certo, gente. Ó, eu queria agradecer, a gente passou um pouquinho da hora, 11h17, né? Queria agradecer a vocês pela presença. Muito obrigado por estarem aqui. Roberto Quiroga, sócio-diretor do Matos Filho, Paulo Rocha, Managing Partner do Demarest Advogados, a Juliana Martinelli, CEO do Martinelli Advogados, o Alfredo Zucca, diretor-presidente do ASBZ Advogados. Só para lembrar vocês, esse é o primeiro de uma série de debates que a gente vai realizar em 2022. Se você quiser ver esse debate ou rever depois, ele vai estar daqui a pouco no nosso YouTube. Lembrando aí que a gente tem nossas redes sociais, o Instagram, o LinkedIn, Twitter, Facebook. Se vocês quiserem saber um pouco mais de Lex Latim, tem Lex Latim espanhol e tem BR Lex Latim. Se vocês colocarem Lex Latim Brasil, vai aparecer nas nossas redes sociais. A gente volta no próximo debate com um tema relevante para o mercado jurídico. E a gente agradece vocês por ficarem com a gente aí 1h17. E até a próxima. Tchau, tchau. E as perguntas que vocês fizeram, a gente não respondeu, a gente envia para as pessoas, tá? E depois a gente faz uma matéria aí com as impressões de vocês. Se quiserem enviar e-mail, editor@lexlatim.com ou luciano.teixeira@lexlatim.com. As impressões de vocês vão ser muito bem-vindas, tá bom? Gente, obrigado aos 4 pela participação. Obrigado, Fernando. E até um próximo debate. Obrigada, Luciano. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigado a todos aí. Abraço, pessoal. Boa semana. Obrigado.